Saudações, teneireiros e teneireiras. Falar sobre um assunto aqui, ó. Mangueira de combustível, certo? Para utilizar nas teneré, certo? É o seguinte, é um assunto que desde que eu comprei minha teneré, que eu comecei a conversar com teneireiros, eu venho com uma certa percepção em relação ao uso de mangueiras. O que é que acontece? Certo? Eu particularmente já recebi orientações para utilizar esse tipo de mangueira aqui. Essa mangueira para combustível, certo? Específica para combustível, seja para gasolina, álcool ou diesel. Eu recebi informação dela. E logo quando eu comprei minha teneré, eu recebi orientação de não utilizar esse tipo de mangueira aqui. Esse aqui é uma mangueira de silicone, transparente, certo? Eu recebi a informação de não utilizar dessa mangueira aqui. Beleza, e eu fiquei na dúvida, então eu decidi testar qual seria a melhor mangueira para usar na minha moto. Junto a isso, a questão do filtro de combustível também. Qual utilizar? Então eu recebi algumas orientações e devido eu morar numa cidade pequena, não ter muita disponibilidade de filtro, eu até já viajei para outras cidades maiores, procurei filtro, não achei, certo? Um filtro melhor para combustível, e de preferência um pequenininho, não encontrei, certo? E sempre utilizei esse filtro pequenininho aqui. Esse filtro é um filtro para combustível, tem uma parte de papel dentro, ele tem um ímã para não deixar colar. Então sempre utilizei dele, mas eu percebi que esse filtro de combustível, no decorrer do tempo, ele começa a se decompor, ele começa a esfarelar aqui dentro, certo? E gerando partículas. E essas partículas vão para a bomba de combustível ou direto para o carburador, né? Então beleza, eu utilizei ele, eu comecei a utilizar esse filtro de combustível, utilizando ele por pouco tempo e fazendo uma substituição a cada 6 meses. Eu pago R$4 nele. Esse aqui que eu já estou com ele há 1 ano e eu não notei que ele começou a se decompor, a soltar partículas. Há 1 ano já que eu estou com ele nada, mas vários outros que eu utilizei desse mesmo modelo aqui, ele começou a soltar partícula, então rapidinho eu ia lá, observava e trocava ele. É tanto que eu tenho um monte ali perdido. E eu vou ver se eu consigo utilizar outro modelo, um Tecfil da vida, certo? Pequenininho para evitar problemas. Eu acho bom dele porque ele é transparente. Então eu vejo o fluxo de combustível, vejo tudo certinho, vejo se por um acaso está acumulando sujeira nele, por ele ser transparente. Os outros não são transparentes. Então gera uma dificuldade aí para você ver. Já esse aqui, por ser transparente, você vê se tem partículas, vê se o combustível está fluindo, vê se o filtro está cheio ou não, certo? Existem outros que você é desmontado, que você desmonta de metal, você desmonta ele, limpa, monta de volta. Mas contudo, esse aqui foi o melhor que eu gostei devido ao que eu falei agora, né? Ser transparente e eu ver se está soltando partículas. E como esse não está se decompondo, então ele está quietinho no canto dele. Se começar eu vou e compro outro, que eu não compro para ter guardado, para caso não venha ressecar. Apesar de lá na loja tá, né? Mas é melhor pegar da loja do que ter guardado em casa. Então pronto, é uma particularidade do filtro esse, certo? Ter muito cuidado com ele para ele não se decompor, para ver se ele está. É minha particularidade essa aqui. E eu só utilizo um filtro, não utilizo 2, certo? Sempre só um. Vamos voltar aqui nas mangueiras. O que é que acontece? Essa mangueira aqui, se você compra de boa qualidade, certo? Para alta pressão não, porque aqui não recebe alta pressão, né? Então isso aí está descartado. Mas é o que eu percebi, tanto na minha experiência, como escutando relatos quase que semanalmente, escutando relatos sobre problemas em mangueira de combustível, desse padrão. Por quê? O pessoal fala que compra dessa mangueira e ela começa a dar problema, ela começa a se decompor aqui dentro. Ela começa a se desmanchar e quando ela começa a se desmanchar, começa a trazer sujeira para o filtro, para a bomba ou para o carburador. Começa a jogar partículas lá dentro, certo? Então é um problema que eu já venho vendo faz tempo. Como eu falei, quase que semanalmente eu vejo o pessoal relatando problemas na mangueira de combustível.
Dias atrás até rolou um assunto no grupo do WhatsApp sobre isso. Então, de usar mangueira de boa qualidade, alguns teneireiros relataram as suas experiências e relataram também. Então, eu creio que se você compra esse tipo de mangueira, né, que ela é borracha interna e ela tem um revestimento, que é para alta pressão. Se você compra dessa mangueira de uma boa qualidade, ela não vai decompor essa borracha que tem aqui dentro quando tiver em contato com o combustível, no caso das nossas motos, gasolina. Ela não vai se decompor, sendo uma mangueira de boa qualidade, de procedência, de marcas boas. Como ela não vai se decompor, não vai gerar partículas. Mas também já vi relatos de teneireiros falando sobre elas que compraram e ela começou a se decompor, começou a ter problema no carburador e foram olhar o que era uma massa preta, uma poeira preta e partículas pequenininhas pretas, que eram justamente da borracha que estava se decompondo. Um colega disse que partiu e viu a mangueira cheia de falhas internamente, que era justamente ela, e pegou um pedaço que sobrou, ele partiu e a mangueira estava intacta. Ou seja, comprou a mangueira, ele pagou bem barato no metro, eu acho que foi, se eu não me engano, ele falou que foi R$8 que ele pagou no metro, e ele viu que a mangueira estava soltando partículas, e essas partículas estavam dando problema no carburador dele. Uma mangueira barata. Já outros utilizam há muito tempo aí esse tipo de mangueira de boa qualidade e falaram que nunca tiveram problema, eles relatam, né? Eu acredito, sim, por que não? Então eu vi já nesse decorrer desse tempo esse problema dessas mangueiras de má qualidade gerar problema no carburador por causa das partículas que elas soltam, certo? Então eu não estou falando que é minha preferência ou tudo mais, eu estou relatando as experiências que eu já vi os colegas falarem sobre essas mangueiras. Eu creio que o mesmo acontece em carro, né? Que no caso o cara comprou dessa mangueira, ela é até para alta pressão, certo? Para combustíveis, que é de injeção eletrônica, né? Que trabalha com pressão. Mas mesmo assim, sendo mangueira específica para combustível, com alta pressão e tudo, ela não aguenta o combustível e começa a se decompor. Claro, isso vai gerar problema tanto nos carros como também na moto, né? Tem colegas que falam que usa a mangueira cristal, essas que vendem material de construção, certo? Utiliza ela, compra, utiliza na moto e de 6 em 6 meses troca, já que ela começa a ressecar. Eu não tenho nada contra, não, de jeito nenhum não. Eu ainda assim, se fosse para dizer, Guga, tua opinião, opine sobre isso. Eu preferia ainda utilizar esse tipo de mangueira de silicone transparente ou a mangueira cristal, essa que o pessoal usa para uma infinidade de coisas. Eu preferia utilizar ela do que utilizar uma mangueira dessa aqui, certo? Se for de má qualidade, já descartava, né? Mas entre essas e essas, seja de boa qualidade ou de má qualidade, eu ainda prefiro essas, minha opinião agora. Eu ainda prefiro essas ou a mangueira cristal do que essa daqui, seja ela de boa qualidade ou de má qualidade. Pelos motivos que eu falei, né? De eu ver o combustível e tudo mais. Ela ser fácil de manusear, certo? Então eu prefiro isso. Então há teneireiros que utilizam essa mangueira aqui e há teneireiros que utilizam a mangueira cristal. Eu nunca utilizei a mangueira cristal, nunca. Sempre só utilizei dessa. Essa mangueira aqui ela dura por volta de 1 ano, certo? Assim, depois de 1 ano eu vejo que ela está bem dura, ela está ressecada, eu já arranco ela fora, já coloco outra. Eu utilizo essa mangueira para uma série de coisas, então sempre tenho em casa, certo? Ela fica meio que escura, certo? Ela fica mais rígida com a temperatura, com o calor, ela fica mais rígida. Mas em média de 1 ano eu vou comprar um pedaço e faço a substituição dela por uma mangueira mais nova, certo? Dessa daqui, não deixo passar de 1 ano. Nunca utilizei a cristal, mas tem quem utiliza cristal e fala que a cada 6 meses troca ela. Outra coisa quem menos, pelo que eu já vi, quem menos tem problemas com mangueira de combustível é quem utiliza tanto essa mangueira aqui como quem utiliza a mangueira cristal, certo? Mas essa daqui eu acredito que ela seja melhor, ao meu ponto de vista ela é melhor do que a cristal. Outro porém que é comum, eu vejo sempre o pessoal comentando a respeito da mangueira que encosta no cano do escapamento lá do outro lado, encosta nele e queima a mangueira. Eu já vi relatos de amigos
dois teneireiros que iam andando e a mangueira soltou e começou a derramar combustível. Um disse que um cara estava lá vendo e mostrou ele que estava derramando combustível. E o outro vinha na estrada, não era nem na BR, era numa estrada mais estreitinha, uma estrada mais do interior. E um caminhoneiro viu e começou a acenar para ele que estava derramando combustível. Ele olhou, estava chovendo combustível lá. A mangueira soltou. No que a moto foi andando, no caso foi a do lado de lá, né? Eu creio que ela esquentou, ela dilatou, ela não estava com braçadeira. Então ela soltou a mangueira e começou a derramar combustível, sabe? Isso ele viu porque o caminhoneiro mostrou a ele. Claro, ele ia sentir o cheiro ou ele ia ver que a moto ia começar a falhar, né? Ia resolver isso, mas tá aí, ele falou que foi culpa do mecânico que não botou a braçadeira para segurar a mangueira e soltou quando a moto foi andando. Provavelmente, pelo que falei, ele esquentou e ela soltou, né? Eu particularmente uso braçadeiras, quero nem saber, eu utilizo braçadeiras sim, em todas as conexões aqui, as junções, eu utilizo braçadeira para evitar esse problema. Então, é muito comum eu estar lá no grupo e o pessoal comentar a respeito sobre mangueira que encostou no escapamento e furou. Então é um negócio que o pessoal tem que tomar mais cuidado sobre isso. Quando a mangueira, o motor esquenta, perto do escapamento a mangueira vai esquentar, então a mangueira vai dilatar, não é isso? Vai balançando a mangueira e ela vai dilatar também, vai esquentar. Tem esses detalhes, a vantagem dessa que essa não dilata. Se ela não dilata, ela não encosta no tanque, e ela tem uma proteção aqui em cima, que ela começa a queimar essa proteção, né? Demora mais, essa daqui já queima mais rápido. Só que quando eu monto a mangueira lá do outro lado, do lado do escapamento, eu fixo ele da torneira para a base do carburador, eu fixo, para ela não ter uma junção. Às vezes o pessoal coloca, eu já vi, coloca na mangueira e traz direto para esse T aqui, faz a união deles. Então a mangueira fica mais ou menos um pedaço aqui, eu creio que dá uns 30 a 40 centímetros, ela fica solta. Então quando a temperatura vem, ela pesa, né? Encosta no escapamento. Eu faço o seguinte, eu coloco na torneira, prendo na base do escapamento. Originalmente o carburador ele vem com duas pecinhas tipo um arame, que é para você prender a mangueira. Hoje é muito difícil achar isso em carburador, mas no próprio carburador vinha para ele segurar a mangueira. Então nesse meu carburador não tem. Então eu prendo ele com um aramezinho para ficar bonito, para ele da torneira até no carburador ele ficar preso. E aqui na mangueira eu utilizo um arame, esses de encadernar, fazer encadernação de caderno, encadernamento, né? Encadernar folhas, entendeu? Então eu utilizo lá do outro lado para evitar que, mesmo que por algum motivo não solte da mangueira, está com braçadeira, aqui ela está na medida exata e presa no carburador. Mesmo assim eu utilizo comprei na papelaria, esse aspiral, envolvo nesse aqui e coloco. Então ela não bate no escapamento. A altura dele fica boa do escapamento. Mas se por acaso vir bater, não vai bater diretamente a mangueira, vai bater o ferrinho. Claro, se esquentar demais o ferro vai derreter a mangueira, porque o ferro vai estar quente, certo? Então é sempre bom, porque talvez um ou outro não tenha essa informação. Mas eu, por conviver com teneireiros através de grupos de WhatsApp, eu escuto relatos de todo canto. Eu já falei outra vez, que eu não quero trazer conversas do grupo de WhatsApp para aqui, para dizer, ele faz vídeo para o YouTube, ele pega as informações do grupo do WhatsApp para falar no YouTube. Eu trago experiências, porque eu me vejo assim meio que com uma certa obrigação de ver o que está acontecendo, as experiências dos teneireiros, pegar essas informações e trazer para cá, já que outros teneireiros não têm um canal que seja, até tem, mas não fala só sobre teneireiro, fala sobre outras coisas. Então eu me vejo na obrigação de pegar essas informações lá, que é compartilhada no grupo por pessoas de boa vontade, pegar essas informações e trazer e compartilhar aqui para de alguma forma ajudar outros teneireiros. Esse é meu objetivo, certo? Não é ganhar curtida, não é ganhar comentário, engajamento, já que eu nem peço curtida, nem peço compartilhamento. Eu acho que eu fiz isso 2, 3 vezes no vídeo, mas foi comentando. E agora? Eu não foco nisso, meu objetivo aqui não é esse. Se eu tiver que ganhar R$1 bilhão por mês com o YouTube, beleza, mas meu objetivo, meu foco, meu dilema principal vai ser trazer informações,
certo? Que eu já tenho vivenciado, que outros teneireiros vivenciaram. Então, meu objetivo de trazer algumas informações do grupo é essa, é pegar a informação lá e trazer para cá. Relatando isso para que outros teneireiros não venham passar o que alguns colegas passaram, certo? Então, tome muito cuidado, porque por mais que o cara tenha teneireiro há anos e não sei o que, acontece praticamente toda semana casos envolvendo mangueira de combustível, ou se solta, ou encosta no escapamento e queima, certo? Ou solta partículas internas que vai para o carburador, vai para o filtro, essas coisas, tá bom? Então, não, mas a minha moto, eu nunca tive problema com mangueira, porque desde que eu comprei, desde o início, eu tentei resolver isso. Então, nunca tive problema de mangueira soltar, nunca tive problema de mangueira queimar no escapamento, certo? Mas eu vejo com certa frequência tudo isso acontecer com teneireiros. Meu problema foi no filtro, como eu falei. De resto, em relação à mangueira, zero problema, tá bom? Então fica aí a minha informação. Tomem cuidado com esse tipo de mangueira. Se for utilizar, compre de boa qualidade. Provavelmente vai aparecer alguém dizer: não, eu nunca tive problema com uma mangueira, eu uso uma mangueira simples. Pronto, beleza. Mas eu estou relatando baseado em histórias que eu vi nos grupos que o pessoal relatou que acontece dessas mangueiras soltar partículas. Então não estou falando que eu nunca, eu cheguei a utilizar uma vez, mas achei ruim e tirei fora. E era da boa qualidade. Então eu estou relatando isso para que não venha acontecer de outras pessoas virem pela frente e acontecer. Então antes que aconteça, resolva o problema, prenda de uma forma mais segura, envolva com alguma proteção, não deixe a mangueira grande demais, utilize uma mangueira de qualidade para que não venha trazer esses problemas. Eu acredito que eu passei a mensagem. Essa semana eu vou botar vídeo. Eu sempre gravo segunda, quarta, sexta e sábado, postando vídeo, mas eu estou sem tempo. Eu vou botar um vídeo a semana na terça, na quinta e no sábado, porque eu estou sem tempo. Tá bom? Então fica a informação que eu já enrolei demais. Pronto, eu acho que eu passei a mensagem, né? Muito obrigado pela atenção de vocês, teneireiros, teneireiras e irmãos motociclistas. Que eu até acho que algumas coisas que eu falo nesse vídeo pode servir para outros teneireiros, para outros motociclistas que nem teneireiro tem, mas tem moto e possa ser que uma ideia possa servir para alguém, né? Fui!